Você sabe o que é inflação? Você sabia que ela tem um impacto direto através de seus dados econômicos no seu trading, no seu investimento? E você pode tanto evitar perdas através desse conhecimento, como também potencializar resultados. Então, segue até o fim este conteúdo que você certamente vai ser beneficiado. Eu sou Igor Silva, analista e educador aqui da casa, trader com mais de 12 anos de experiência, e vem comigo que eu vou te trazer esse universo que vai expandir as fronteiras do seu conhecimento. Introdução à inflação e seus impactos. A inflação é uma métrica econômica crucial que afeta o poder de compra, decisões de investimento e, indiretamente, o mercado Forex e outros mercados financeiros. Esta apresentação busca explorar sua relação e consequências em detalhes. O que é inflação? Inflação refere-se a aumento sustentado e generalizado nos preços dos bens e serviços em uma economia ao longo de um período, reduzindo o poder de compra da moeda. Ela é medida anualmente e pode ser causada por vários fatores, apesar de também ser acompanhada ao longo do ano através de dados de referência. Como medimos a inflação? Existem diferentes índices para medir a inflação. Os mais comuns são o índice de preços ao consumidor e o índice geral de preços, que monitoram a variação dos preços em uma cesta selecionada de bens e serviços. Principais causas da inflação. As causas da inflação podem ser agrupadas em demanda excessiva, custo de produção elevados e fatores externos. O equilíbrio entre oferta e demanda é vital para manter a estabilidade de preços em uma economia. Efeitos econômicos da inflação. Além de erodir o poder de compra, a inflação pode distorcer as decisões de investimento, criar incertezas no mercado e levar a mudanças nas políticas monetárias, afetando diretamente as taxas de juros. Inflação e o mercado Forex. As taxas de inflação são vitais no mundo do Forex. Elas influenciam as políticas monetárias dos bancos centrais e, consequentemente, afetam as taxas de câmbio e a atratividade das moedas em comparação umas com as outras. Taxas de juros, o elo entre inflação e Forex. Bancos centrais ajustam taxas de juros como resposta à inflação. Taxas mais altas podem atrair investimento estrangeiro, fortalecendo a moeda, enquanto taxas mais baixas podem ter o efeito oposto. Hiperinflação. Estudo de caso. Alguns países, como o Zimbábue e Venezuela, experimentaram hiperinflação, levando à desvalorização massiva de suas moedas, desestabilização econômica e impactos socioeconômicos significativos. Complexidade da inflação. A inflação não é uniformemente ruim ou boa. Inflação moderada é vista como um sinal de uma economia em crescimento. Deflação ou hiperinflação podem sinalizar problemas econômicos. Histórico da inflação. Ao longo da história, diversas nações enfrentaram desafios inflacionários. Por exemplo, a República de Weimar, na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, é um estudo clássico dos impactos da hiperinflação. Inflação e o mercado de ações. A inflação pode influenciar a perspectiva de retorno dos investimentos, os lucros corporativos e, consequentemente, os preços das ações. Os investidores analisam a inflação ao decidir sobre alocações de portfólio, commodities e a barreira contra a inflação. Em tempos de inflação crescente, as commodities podem funcionar como hedge, uma vez que tendem a manter seu valor real. Exemplos notáveis incluem ouro, prata e petróleo. Imóveis e inflação. Investir em propriedades tangíveis, como imóveis, pode oferecer proteção contra a inflação. O valor do ativo físico muitas vezes acompanha ou excede a taxa de inflação. Dados econômicos cruciais. Desemprego. O desemprego é inversamente proporcional à inflação em muitos casos. Um desemprego elevado pode indicar uma economia em desaceleração, potencialmente levando a uma política monetária mais expansionista. Produto Interno Bruto e inflação. PIB
indica a saúde geral da economia. Um PIB em rápido crescimento pode levar à inflação se a demanda ultrapassar a oferta, enquanto um PIB em queda pode indicar deflação. Diga sim às ações e não às comissões. Opere ou invista em ações CFD sobre ações, agora sem comissões, na sua conta Trade MT4, Trade MT5 e Invest MT5. O papel dos bancos centrais. Bancos centrais como o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, o BCE da Europa, têm um papel vital no controle da inflação, definindo taxas de juros e conduzindo operações de mercado aberto. Inflação versus deflação. Enquanto a inflação denota aumento de preços, a deflação indica queda. Ambos influenciam a política monetária, mas a deflação é frequentemente mais temida, devido ao potencial de recessão econômica. Política monetária. Bancos centrais usam política monetária para controlar a inflação. Eles podem aumentar as taxas de juros para reduzir o empréstimo e o gasto, ou reduzi-las para incentivar o gasto. Inflação importada. Ocorre quando os preços sobem devido ao aumento dos custos de bens importados. Para países dependentes de importações, essa inflação pode ter um impacto significativo na economia e nas taxas de câmbio. Expectativas de inflação. As expectativas sobre a inflação futura podem influenciar decisões econômicas hoje. Se as empresas acreditam que os preços subirão no futuro, podem aumentar os preços agora, tornando a inflação uma profecia autorrealizável. Inflação e dívida governamental. A inflação pode reduzir o valor real da dívida, beneficiando os países devedores. No entanto, se for muito alta, pode levar à desconfiança e fuga de capitais, como no caso da Argentina. Hiperinflação. Características e consequências. A hiperinflação é uma inflação extremamente alta e tipicamente insustentável. Ela pode resultar em colapsos econômicos, perda de poupança e desestabilização política. Cestas de moeda e inflação. Cestas de moedas, como o direito especial de saque 10 do FMI, são usadas para proteger contra a volatilidade e inflação em uma moeda específica. Já conhece o copy trading? Copie os traders mais bem-sucedidos, ou você também pode estar entre os traders que compartilham suas experiências com outras pessoas. Políticas fiscais e inflação. Governos podem usar políticas fiscais para combater a inflação, ajustando os níveis de gasto e tributação. Gastos reduzidos e impostos mais altos tendem a reduzir a demanda, ajudando a controlar a inflação. Contratos indexados e inflação. Para se proteger contra a inflação, contratos podem ser indexados para refletir mudanças nos níveis de preço. Esse é um mecanismo comum em economias com histórico de inflação elevada. Inflação e taxas de câmbio fixas. Países com taxas de câmbio fixas precisam manter reservas cambiais elevadas. Se a inflação correr o valor da moeda local, podem ocorrer pressões para desvalorizar a moeda. Impacto da inflação no investimento. A inflação pode erodir o retorno real sobre investimentos. Investidores observam de perto a inflação ao avaliar oportunidades em títulos, ações e imóveis. Inflação e poupança. Taxas de inflação mais altas reduzem o poder de compra das poupanças. Em ambientes de alta inflação, indivíduos podem buscar investir em ativos mais tangíveis ou em moedas estrangeiras. Inflação e salários. Ajustes salariais frequentemente acompanham a inflação para manter o poder de compra dos trabalhadores. Tipos de inflação. Puxada pela demanda. Ocorre quando a demanda por bens e serviços excede a oferta. A solução pode envolver aumentar a oferta ou reduzir a demanda através da política monetária. Tipos de inflação. Puxada por custos. Ocorre quando os custos de produção sobem, levando empresas a aumentar os preços. Pode ser causada por aumento nos salários ou preços das matérias-primas. Inflação e desenvolvimento econômico. Um certo grau de inflação pode ser considerado normal em economias em rápido crescimento. No entanto, a inflação excessiva pode ser um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Políticas anti-inflacionárias. Estratégias comuns incluem políticas monetárias restritivas, controle de preços e reformas estruturais. Inflação
e distribuição de renda. A inflação pode afetar diferentes segmentos da população de maneiras diferentes. Geralmente, os mais pobres são os mais afetados, pois gastam a maior proporção de sua renda em necessidades básicas. Efeitos de longo prazo da inflação. Se não for controlada, a inflação pode levar a desconfiança na moeda, fuga de capitais e instabilidade econômica. Investidores podem procurar mercados mais estáveis e previsíveis. Conclusão: inflação em mercados globais. A inflação, enquanto fenômeno econômico, não apenas impacta o poder de compra interno, mas também afeta a percepção de uma economia no cenário mundial, influenciando decisões de investidores e políticas governamentais. A influência da inflação no trading e nos investimentos é notável, e a gente pode colocar o exemplo do Forex. O que significa Forex? São moedas de respectivos países, economias, que são negociados em pares. Não só o mercado Forex, mas ações, títulos, índices de ações, commodities e etc. Então, quando a gente vê por essa premissa, por essa profundidade, a importância e a influência da inflação, a gente consegue ver o quê? A gente consegue entender que quando percebemos que a inflação tem a capacidade de corroer o poder de compra de uma moeda, é necessário determinadas ações dos bancos centrais. Então, os bancos centrais, eles são os responsáveis por implementar diversas políticas monetárias com o objetivo de reduzir a inflação e melhorar o poder de compra de uma moeda. Só que não é uma tarefa fácil. E eu vou citar um exemplo de caso. O Covid. O que aconteceu no Covid? Os países tiveram que paralisar a força de trabalho e, consequentemente, lógico, a produção. E com essa paralisia, a produção ela ficou, lógico, a dever em relação à demanda. Então, a oferta estava baixa, ok? A oferta de produtos, a oferta de serviços. E fez naturalmente com que os preços desses produtos ficassem mais altos. E ainda tem um agravante na época da pandemia. E que agravante é este? Os cheques gordos, que principalmente o governo americano deu para o seu povo. No momento de baixa produção, afetou muito a demanda, enquanto que a oferta estava reduzindo, o que naturalmente era fácil de ser percebido que no futuro pagaríamos a conta com inflação ou até mesmo o risco de hiperinflação. Tamanha foi a irresponsabilidade, assim, dos bancos centrais. Porém, era uma situação única em que eles tinham que agir rápido e era a forma mais fácil de resolver momentaneamente a situação e tranquilizar os ânimos das populações. Ou seja, uma manobra do Estado, uma política do Estado e não uma política de inteligência econômica dos bancos centrais. Ou seja, o Estado pressiona os bancos centrais fazem medidas populistas para controlar os ânimos. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação em que aquelas medidas no passado, ou seja, aquelas medidas contraditórias, porque você vai aumentar a demanda, fazendo com que todo mundo tenha recurso, dinheiro, para comprar os produtos. Você aumenta a demanda. Só que as pessoas não trabalham, as indústrias não produzem, os produtos são escassos. Lógico que o preço vai multiplicar incomensuravelmente, ok? Hoje, nós estamos vivendo uma era de taxas de juros mais altas no mundo inteiro. E o que é fortalecido por conta dessas taxas de juros? Naturalmente é o Tesouro. Então, quem sofre com isso? Os ativos, os investimentos de risco. Um exemplo, as ações tendem a sofrer. Vocês podem observar que quando os bancos centrais começaram a aumentar com mais força
os juros, as ações começaram a perder valor, ativos de risco começaram a perder valor. Quando começaram a falar, olha, nós vamos relaxar um pouco no aumento dos juros, pois a inflação está dentro ali do nosso planejado, né? Está sendo regulada. E aí o que acontece? Esses ativos de risco começam a subir novamente. Ao mesmo tempo que o câmbio, no caso, quando é fortalecido, os juros aumentam, naturalmente há uma migração, né, para essas moedas. Um exemplo, né, o dólar americano se valorizou muito quando houve naturalmente esse aumento dos juros do Tesouro Americano. Por isso que, se você opera câmbio, observe ali os yields, né, que são os juros do Tesouro Americano de 10 anos, 30 anos, que são os principais, apesar de ter bem mais títulos, né, esses são os principais. Então, quando a inflação ela sobe, naturalmente a medida mais fácil é aumentar os juros. Quando aumenta os juros, naturalmente há uma migração de capital desses ativos de risco para esses ativos mais seguros, né? Que são portos seguros, que no caso a gente está falando aí dos tesouros, né? Por isso, os juros do Tesouro Americano cresceu e, em relação a isso, nós temos o dólar se valorizando, né? Outro ponto importante é que uma medida protetiva ali, quando naturalmente vem inflação, vem um investimento massivo em commodities. Então, é uma alternativa de investimento, tanto no âmbito de proteção como até especulativo. Por quê? Naturalmente, a inflação ela é um reflexo do aumento do preço das commodities. Então, se a inflação está corroendo o rendimento ali das suas ações, você sabe que pode migrar para as commodities, já que elas que estão causando essa situação como um todo. Se há perspectiva da continuidade da inflação alta, haverá perspectiva de que das commodities trazerem retornos. Então, há também essa migração para as commodities. Sempre quando temos a perspectiva ali inflacionária, a gente vê as commodities sendo esse refúgio, ou até mesmo no âmbito especulativo, por serem agentes, né, dessa situação como um todo. Então, é um hedge muito interessante. Ao longo do tempo, a gente vê casos muito interessantes. Por exemplo, um caso de hiperinflação, como é o caso da Argentina, né? A gente vê outros casos de deflação, que é o Japão, né? Que, na verdade, sabemos que a deflação ela estagna, abre espaço para recessão, assim como também a hiperinflação. Mas no caso do Japão é interessante, porque eles mantêm ao longo do tempo, passaram muito tempo nessa política deflacionária, mantendo ali a economia estagnada em um determinado tempo, até um longo período, porém mantendo ali uma, entre aspas, estabilidade. Então é uma exceção, talvez pela influência e a importância a nível global que o Japão tenha, né? Mas hoje nós temos cada vez mais um cenário em que essas políticas deflacionárias, né, elas se tornam basicamente inócuas, né? E aí os países, eles tendo que controlar a inflação, imagina um mindset, né, de um país que está acostumado a anos ou décadas de deflação, enfrentar de repente uma inflação. Então isso é um risco muito grande, né, sistêmico ali para aquele país. Então por isso que é acompanhado muito de perto as decisões de Banco Central japonês, porque isso pode refletir movimentos ultra fortes ali em sua moeda, o iene. Então são situações que nós traders, né, aproveitamos para especular um determinado cenário econômico, eu que sou analista técnico, dentro de uma confirmação gráfica. Mas no caso dos investidores, e é muito interessante porque há uma forma de
investimento muito comum, globalmente falando, que é o dinheiro migra de países deflacionários, né? Que não há rendimentos ali, e vão para países inflacionários, mas que estão entrando ali com medidas de aumento da taxa de juros, um exemplo. Então a gente tem essa migração, né? Então, virtualmente a gente acaba vendo esses países que recebem de países deflacionários, né? Bastante capital, a gente percebe uma entrada muito grande, né? de financiamento, né? Das nações, podemos colocar assim, dessas nações, o que dá uma perspectiva talvez de desenvolvimento, mas não é uma situação momentânea em que os juros migram de um lado ao qual os títulos não dão rendimento para outro que dá rendimento, porém depois, quando essa situação normaliza em relação aos juros desses países que reduzem, eles voltam de novo para a sua origem. Então são vários aspectos, são várias nuances, né? Nós falamos da deflação, mas e a hiperinflação? Olha casos absurdos, né? Zimbábue, Venezuela, Argentina, em que para você comprar qualquer bem, comprar um pãozinho na padaria, você tem que ir com um caminhão, uma caçamba cheia de dinheiro, porque o dinheiro não tem mais valor nenhum. Então são várias situações que fazem com que o impacto seja real na nossa vida, o impacto seja real no nosso trading, o impacto seja real também nos nossos investimentos. Então, uma dica para você que opera câmbio, ações, índices de ações, commodities, fique atento à inflação, fique atento aos dados relacionados à inflação, porque é muito importante. Então, para você que opera pares com dólar, né, no Forex, ou commodities, também com a paridade ali com o dólar, ou você opera ações americanas, índices de ações americanas, vou passar a lista dos dados relacionados à inflação do calendário econômico, os de 3 touros, que certamente trarão um impacto para o seu trading ou para os seus investimentos. Então vamos aos dados americanos relacionados à inflação. Nós temos o índice de preços ao consumidor, o CPI. Este é o principal indicador de inflação americana, mede a mudança média ao longo do tempo nos preços pagos pelos consumidores por uma cesta de bens e serviços. Nós temos, em segundo lugar, o índice de preços ao produtor, o PPI, mede a mudança média ao longo dos tempos nos preços de vendas recebidos pelos produtores domésticos por sua produção. Nós temos as taxas de juros, né, do Fed. A política de taxa de juros do Fed é influenciada pela inflação. Para combater a inflação alta, o Fed opta por aumentar as taxas de juros, tornando o crédito mais caro e desencorajando o gasto. Nós temos a expectativa de inflação, tá? Que através de relatórios você tem essas expectativas que projetam, né? Muito importante o acompanhamento. Temos também as políticas fiscais e monetárias, né? Naturalmente vão mostrar ali como é que os bancos centrais vão lidar com o problema, os preços de importação e exportação, tá? Dados de emprego e produtividade. Além dos dados, né, do BLS, tá? Que é de onde o Banco Central extrai essas informações. A organização ela supre dessas informações ao Banco Central americano. Então, é muito importante que vocês entendam, né, que a inflação ela, e os seus dados relacionados ele vai variar de país para país. Eu trouxe um pouco do que é a inflação e de alguns dados inicialmente do Brasil, os importantes, e agora trago para você que opera aqui na Admirals
trading, né, em Forex, pares de moeda com dólar, ou opera também, ou faz também investimentos, tá? Em moeda americana ou algum ativo relacionado a essa esfera de influência econômica dos Estados Unidos. Então aí estão os dados e determinados relatórios, né, que trazem, de certa forma, um impacto forte na inflação americana. Muito importante tanto para trading como investimento. E segue a dica de você ter ali o acompanhamento, caso você opere dólar, né, Forex, de você acompanhar o Tesouro americano, os yields, que é o retorno, tá? E outro ponto também importante, tá? Geralmente as commodities mais relacionadas ao ouro, tá? O ouro, metal precioso, ele sofre com um aumento da taxa de juros, pois o ouro ele não tem yield, né? Então ele acaba sendo um investimento que nesse momento é deixado de fora para o tesouro, tá bom? Então migra para o tesouro. Então sempre observe essas questões em particular e assim o seu trade será bem sucedido. E lembra que aqui na Admirals você tem calendário econômico, você tem vários relatórios feitos por nossos analistas na nossa plataforma. Você tem acesso a este admirável mundo econômico, então abre a tua conta agora. Na descrição deste vídeo você vai ter toda a orientação de como fazer isso. Mas aqui você tem as melhores aulas, você tem as melhores condições para operação e tem as melhores e mais vastas informações para embasar a sua tomada de decisão. E isso é muito importante. Aqui você tem tudo. Então abre a tua conta agora. E lógico, você vai curtir, você vai se inscrever no canal e vai ativar o sininho para todas as notificações. Até mais!